Professor Murilo, você também está, né, nessa, já com, como está na sua instituição? É uma instituição privada, né, então nós conseguimos sim, sem período de férias, nós conseguimos sim vencer o período da Covid, da pandemia, com aulas remotas. Porém, a instituição tem uma diversidade de cursos muito grande, assim como a Unicesumar. Uhum. Então, alguns cursos não conseguiram concluir todas as disciplinas, né? Tem curso na área de saúde, por exemplo, tiveram dificuldades para concluir todas as disciplinas, então essas disciplinas ainda ficaram pendentes, né? Mas agora, com a volta, esperamos agora a região aqui no estado de São Paulo entrar na fase amarela, tem uma comissão formada acompanhando isso para determinar todos os protocolos, né, acompanhar os protocolos do estado, os protocolos sanitários, para voltarem às aulas respeitando esses protocolos sanitários e priorizando essas aulas presenciais dos cursos da saúde, finalizando o primeiro semestre desses cursos, e os outros cursos que não dependem disso seguem com as aulas remotas, teóricas, e inclusive os cursos da saúde, as aulas que puderem continuar puderem ser remotas, seguem normalmente a partir do dia 3 de agosto. Uhum. Três minutinhos. Ok. Algumas orientações, né? Não sei se todos já participaram de uma live. Dentro desse processo, a gente tem a possibilidade de deixar os nossos microfones ligados, mas a gente pede que durante as falas, seus microfones fiquem desligados, até por uma questão que interfere muito, né, no ruído. Às vezes todos nós estamos em casa, temos filhos, cachorros, e isso dá uma interferência dentro do processo da fala ou até mesmo a distração. Pedimos a você que, se em algum momento você estiver fazendo qualquer outra ação na sua casa, e deixe a sua câmera também desligada, porque isso interfere na percepção das pessoas, isso chama atenção mais do que a própria apresentação. Então, às vezes pode estar sem camisa, né, ou você está sentado num lugar que você está na sua casa, a gente tem todo esse respeito, mas a gente pede você, se possível, se você não se sentir, né, nesse momento para assistir a apresentação, uma fala dos professores, que deixe sua câmera também desligada. Nós vamos ter um momento no qual você vai poder participar no chat, colocando suas perguntas, seus questionamentos, e os professores também vão estar aí respondendo na medida da nossa estrutura da programação da live de hoje. A estrutura, então, consiste na apresentação dos dois professores, professora Mara e professor Murilo. Eles vão ter aí de 15 a 20 minutos, e depois a gente vai abrir para suas perguntas e seus questionamentos. Daqui a um minutinho nós vamos começar, respeitando aí aos que já entraram e que estão participando. Todos muito bem-vindos, agradecemos imensamente a presença de todos. Às 19 horas, horário de Mato Grosso do Sul, 20 horas, horário de Brasília. Vamos, então, iniciar a nossa live de hoje. Esse é um projeto que foi constituído e formatado dentro do curso de administração,
que tem como coordenação a professora Tânia. Nós estamos como colaboradores, né? Temos vários professores colaborando, professor Narciso, professor Irlane, professor Hamilton, professor Eduardo, mas temos vários acadêmicos. Então, acadêmicos aí que estão ingressando, que estão no meio do curso e que estão concluindo. Acadêmicos que têm interesse em projetos de extensão. Agradeço imensamente o aceite do convite da Mara, o aceite do convite do Murilo. São meus amigos de histórias de avaliação, e isso a gente agradece muito, porque fazer amigos com avaliações é muito importante, porque a gente fica para a história, né? Aqui tem a Brigitte, que está aqui, que é amiga, né, de avaliação, mas de concurso. Brigitte também tem história, né? Está aqui lá de Tocantins, a gente está muito feliz com isso. E para a gente iniciar e falar um pouquinho, né, do que é o projeto e de como isso está acontecendo, eu vou dar a palavra à professora Tânia, ela vai fazer a apresentação inicial, porque é muito importante você conhecer o que é o projeto e por que esse nome e por que toda essa estrutura que nós estamos aqui hoje. Muito obrigada, professora Tânia, com a palavra. Obrigada, professora Jane. Quero dar boas-vindas a todos, os colegas, aos convidados palestrantes, aos que vieram prestigiar o primeiro episódio do projeto Que Negócio é Esse? Né? Esse projeto de extensão ele é uma iniciativa do curso de administração, com iniciativas que foram super bem sucedidas pela professora Jane, professor Narciso, pelo diretor da nossa faculdade, professor Antônio, que aqui é representado pela professora Jane, sua vice, e quando houve a proposta de trazer esse conjunto de encontros sobre diversos temas, tanto para aprofundar o relacionamento com os acadêmicos, com os profissionais, com diversos temas, eu fui prestigiada com a coordenação do projeto, e a gente ainda terá várias atividades. Hoje é o primeiro episódio, o próximo episódio será daqui 15 dias, com a presença da professora Brigitte e com o pessoal da UFT, se desenvolvendo aí as nossas atividades. E, enfim, o projeto Que Negócio é Esse? Ele tem o objetivo de fazer conexões interessantes, trazer temas relevantes, trazer novas informações para que a gente possa debater temas que nos tocam, né? O tema de hoje é aulas remotas em tempos de pandemia, questão de direitos autorais, e que vem aí atender a uma preocupação nossa frente à pandemia da Covid-19, que se espalhou rapidamente pelos continentes no primeiro trimestre. Ninguém esperava tão rápida, né, reação e proliferação da doença, e as escolas e universidades tiveram uma nova imediata realidade, que é todo mundo afastado, distanciamento social obrigatório, tudo numa primeira tentativa, e até hoje a mais relevante, de diminuir a propagação desse vírus. Então, o ensino remoto ele foi implantado na maioria das instituições de ensino. As que ainda não adotaram o ensino remoto passaram a adotar nos últimos períodos. Aqui na nossa universidade, a gente está em fase de matrícula para essa prática do ensino remoto, e ele é uma alternativa para manter o andamento das atividades de ensino e aprendizagem, que é um desafio para os alunos e para os professores, para a gente encontrar aí um novo ponto de equilíbrio nessas relações, que agora vão ser mediadas por essa tecnologia aqui, que hoje a gente está na plataforma do Meet, né? Então, são links de reunião, plataforma, lives, muitas informações, e o espaço público da sala de aula, ele se tornou o espaço da nossa casa, e depende da dedicação de cada um de nós. Então, a troca que acontecia no encontro presencial, agora ela acontece aqui, por meio de vídeos, do computador, do celular, de áudios e de encontros virtuais. Então, como é que a gente pode se adaptar a essa nova realidade? Nós, professores, e nós, estudantes. Quais são as principais vantagens, os desafios dessa modalidade? Como usar aula gravada, como produzir conteúdo, como utilizar nossa bibliografia para garantir uma relação de aprendizado de qualidade e dentro dos aspectos legais. É isso que
Que negócio é esse, né? Professor Murilo e professora Mara, a gente vai descobrir no nosso primeiro episódio. Antes de passar a fala para vocês, eu gostaria de convidar o professor Narciso para falar em nome do nosso curso. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigado, professora Jane. Obrigado, professora Tânia. E a gente começa perguntando que negócio é esse, né? Nessa noite. Então, estamos felizes, né? Porque nós estamos aqui juntos e agora para realizar e também prestigiar um evento organizado com muita dedicação, muito profissionalismo, muito envolvimento de professores, de acadêmicos, né? Então, que negócio é esse? É para se perguntar mesmo, que negócio é esse? O objetivo do nosso projeto, é um projeto de extensão universitária, é encontrar respostas. A proposta inicial discutida com a professora Tânia era que realmente pudéssemos discutir e encontrar respostas. Então, o melhor título para o nosso projeto está sendo que negócio é esse? Então, a nossa satisfação também com os nossos acadêmicos, uma das propostas feita à professora Tânia é que esse projeto contemplasse o maior número de acadêmicos, e o nosso maior desafio é como um projeto que será praticamente 100% virtual pode envolver acadêmicos. Envolveu muito, né? A parte de criação, criatividade, divulgação, o marketing, a questão visual, a questão da organização, a questão dos convites. Os nossos acadêmicos estão de parabéns e terão muito trabalho ainda pela frente, porque nós temos ainda muitos eventos para acontecer até o final do projeto, né? Também agradecer os nossos professores, né, que estão envolvidos, e que aceitaram fazer parte do projeto como mediador, também como organizador, e auxiliando em todas as etapas do projeto. Nós que estamos aqui do outro lado da tela, nós estamos acompanhando, e é um envolvimento muito grande. Também a nossa satisfação, imensa satisfação aqui, em contar com os nossos colegas professores, né? O doutor Murilo, que é advogado, filósofo, né? Para nós é um prazer conhecê-los aqui nessa noite, falar para nós a questão sobre também pedagogia e direitos autorais, os cuidados que nós, professores, e nós, acadêmicos, precisamos ter na produção dos nossos trabalhos, né? Naquilo que nós nos propomos a fazer, respeitando os direitos autorais. Agradecer também a doutora educadora Mara, né? Além de educadora, também a educadora física, né? Além da educadora acadêmica, a educadora física também, excelente pedagoga, com um currículo maravilhoso. E nós esperamos aprender muito. O objetivo do projeto, a finalidade, a professora Tânia e a professora Jane já falaram, né? Esse projeto, ele vem de uma ideia inicial de um projeto coordenado pela professora Jane, que quando nós começamos o nosso isolamento, né, saímos da universidade, começamos a trabalhar na nossa casa, imediatamente a preocupação do nosso curso, da nossa faculdade, em atender a nossa comunidade empresarial, o pequeno, o micro e o médio empresário, a socorrê-los. Então, um projeto da professora Jane, que também envolveu professores acadêmicos, desenvolvemos oficinas para auxiliar esses empresários. E aí a nossa pergunta foi, por que não continuarmos com esse projeto, trazendo temas emergentes da administração e discutir com os nossos acadêmicos e também levar para a sociedade? Porque extensão é isso, é estender o conhecimento para a sociedade, né? E prontamente a professora Tânia aceitou e estamos aqui. Então, para nós, assim, é um momento de grande satisfação e agradecemos desde já todos os inscritos
Esperamos que todos vocês se sintam muito bem, que participem, que se envolvam, que façam perguntas e que aprendam. E, além de aprender, que transmitam o seu conhecimento. Nós aprendemos o que de graça recebemos, nós também devemos dar de graça. Então, se recebemos conhecimento, o maior prazer nosso é dar, é transmitir esse conhecimento. Então, façam jus a isso, façam jus a esse momento. Eu agradeço a professora Tânia pela oportunidade, agradeço a todo mundo, a todos que estão aqui presentes, prestigiando e fazendo-nos ficar cada vez mais motivados para continuarmos nessas ações, nessas ações de extensão, onde nós podemos, então, estar junto à comunidade, estar junto também aos nossos acadêmicos. Uma boa noite a todos e um bom evento a todos. Obrigada, professor Narciso. Eu gostaria de convidar para uma pequena fala o professor Antônio, que é o diretor da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia, para dar as boas-vindas para os palestrantes do nosso primeiro episódio. Professor Antônio Vaz Lopes. Obrigada. Bom, boa noite a todos, a coordenação, professora Tânia, professora Jane, professor Narciso, os demais professores, pela iniciativa, pelo projeto muito bom, muito oportuno. Também agradecer principalmente os nossos convidados, o Murilo e a Mara, que prontamente aceitaram a proposta pedida à professora Tânia para nos ensinar um pouco, né? Então, todos sejam bem-vindos à nossa faculdade, os nossos alunos, os nossos professores, os nossos técnicos, e que tenhamos um bom evento, um bom aprendizado nesse período, tá? Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para a Tânia para conversar com os nossos convidados. Boa noite. Obrigada, professor Antônio. Eu não poderia deixar de registrar o nosso agradecimento ao Rafael, que é técnico da nossa faculdade e está nos dando todo o suporte desde o início do projeto e durante o desenvolvimento dele. Obrigada. Professora Jane. Então, dentro do nosso prazo do cronograma, 10 minutos bem contados, nós vamos iniciar, então, apresentando os nossos professores convidados. Nós temos o prazer, né, de estar aqui hoje com a Mara e o Murilo, vamos chamá-los assim, porque a gente, quando fica 3 dias junto, a gente se torna amigo, né? Então, são meus amigos de avaliação. Estive com Mara em Parintins, no Amazonas, e foi incrível, né? E tive com o Murilo numa avaliação em Porto Alegre, também foi incrível. 2 universidades que nós podemos conhecer nesse grande Brasil. Como estávamos dizendo aqui, ainda nos bastidores, que saudade de viajar, né? Que saudade de fazer avaliações, que saudade. Mas, no devido tempo, tudo vai estar voltando ao normal, se assim Deus nos permitir. Eu sou muito informal, né? Todos me conhecem aí, sabem que formalidade não é meu nome. Mas eu gostaria que, ao iniciar, eu vou estar passando a palavra para os professores, se apresentem, falem, né, um pouco da sua profissão, daquilo que vocês desenvolvem, daquilo que vocês acreditam que é bom o público que está aqui te ouvir. Eu agradeço muito a participação, eu estou vendo várias pessoas de vários lugares aqui, alunos, técnicos e professores, tanto da nossa universidade, quanto do nosso meio dentro da rede municipal e estadual. O assunto realmente intriga, nós temos aí várias ações que devemos desenvolver em relação à nossa imagem, ao nosso direito de imagem, e quando eu fiz uma pergunta para Murilo, né, lá atrás, Murilo, o que a gente deve, o que podemos e o que não podemos? Murilo mandou um monte de legislação, um monte de livro, e falou, tem que ler, a gente tem que se instruir. Aí, quando eu fui conversar com a Mara, o que vocês estão fazendo aí? Não, a gente está usando várias ferramentas, e por isso que a gente está aqui hoje, para aprender, né? É uma live de conhecimento. Eu tenho aprendido muito com o Wagner, que está aqui,
lá nas lives da biblioteca. E eu tenho aprendido mesmo, né? Coisas que a gente não pode deixar de aprender. E isso é bom. Aprender, nesse momento, faz o diferencial dentro do processo. Então, eu vou passar a palavra para a Mara. Mais uma vez, muito obrigada, Mara. Se apresente e fique com a palavra. Depois, a gente passa a palavra para o Murilo. Primeiro as damas, Murilo, depois você, tá bom? Obrigada. Obrigada, então, pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui com o professor Murilo e todos os presentes. Eu, então, venho de uma instituição privada e o objetivo é esse, é fazer uma troca, é a gente conversar um pouco. Na instituição onde eu trabalho, a gente já tem um caminho do ensino remoto. Eu trabalho na coordenação de curso da educação à distância, mas vim também da educação do ensino da modalidade presencial. E também acompanho o processo de implementação do híbrido, e nesse momento a instituição também discute a implementação dos 40% EAD para os cursos presenciais, pensando aí num futuro, em como é que isso, como que nós teremos, quando teremos realmente uma volta, como que isso vai se dar, porque a gente não consegue ter essas respostas ainda de data, né? Ninguém consegue responder isso. Então, já temos um planejamento aí para o presencial também, para o ensino remoto, mas também para o ensino híbrido em alguns cursos, conforme as possibilidades, e pensando também em laboratórios virtuais, em simulações, enfim, para os cursos da área da saúde ou da engenharia, e algumas propostas para que a gente consiga atender, e o objetivo é esse, para que a gente consiga continuar trabalhando e atendendo os alunos, né? A gente sabe que é um momento diferente, mas que exige também essa mudança, e como que a gente pode atender isso. E, lógico, acho que completa muito esse bate-papo o que o Murilo vem trazer para a gente em relação aos direitos autorais. Eu vou dividir com vocês, então. Bom, eu não falei da minha formação, mas eu tenho formação na educação física, na pedagogia, e eu coordeno cursos na área da educação física, na educação à distância, licenciatura. Meu mestrado e doutorado foi na área de políticas educacionais, então eu também tenho uma ligação com as escolas. Estamos acompanhando aí também essa mudança para o ensino online ou as aulas remotas em algumas escolas, discutindo isso também aqui com o Conselho Municipal de Educação, e preocupados também todos com como que isso ocorre, então, está ocorrendo na educação básica, as crianças que não têm acesso ainda, enfim, temos muitas situações aí neste processo. Eu trabalho no curso com disciplinas de políticas educacionais, então isso também ajuda nessa discussão em relação a tudo que vem acontecendo, não só no ensino superior, mas também na educação básica. Então, vou dividir aqui uma tela com você, um slide com vocês, para a gente poder conversar um pouco sobre a nossa experiência aqui em relação à educação à distância ou ao ensino remoto. Então, já uma primeira questão que eu acho que a gente precisa pensar neste momento de mudanças. Clara, se você quiser abrir a apresentação do slide todo, fica melhor. Isso. Obrigada. Então, aqui a primeira questão, nós vamos tratar, então, com as nossas disciplinas como aulas remotas, ou vamos pensar em um ambiente de aprendizagem, né? Um ambiente virtual de aprendizagem. Como nós trabalhamos aqui na Unicesumar com a educação à distância, então nós já temos o desenvolvimento de um ambiente de aprendizagem, mas muitas instituições, muitas escolas também, pensando nesse momento que já tem experimentado as aulas remotas, de que as aulas remotas em si é uma parte de todo esse processo,
de como conduzir, então, uma disciplina com este formato remoto e pensando, então, em ter um ambiente mesmo de aprendizagem e poder oferecer para os alunos ter uma possibilidade de ofertar diversos ambientes, diversas atividades e formatos diferentes até para atender uma diversidade que nós temos de alunos e de cursos também, né? Porque nós temos perfis diferentes conforme os cursos em que nós temos. Então, aqui a gente tem algumas ilustrações de aulas remotas e eu tenho aqui uma foto do próprio, a gente chama do AVA, né? Do ambiente virtual de aprendizagem, em que nós temos várias janelas e que nós podemos oportunizar para os alunos aqui, serve também como repositório nosso, aulas, materiais, fóruns, questionários, estudos de caso, enfim, tudo que nós podemos ofertar aí de objetos de aprendizagem e contar com a tecnologia a nosso favor aí para conseguir conduzir este processo. Nós temos, no formato da educação à distância, um contrato diferente com professores no sentido de produção de materiais, né? Isso é um processo bem constante aqui na educação à distância, que é a produção de materiais. Aqui na instituição, nós produzimos os materiais na instituição. A gente sabe hoje que existem empresas que só produzem materiais e vendem também para instituições. Então, nós temos contratos de professores formadores, que são os professores que conduzem as aulas de estúdio, as aulas remotas em casa, com lives, realizam gravações. O professor conteudista, que é aquele que preparou o material, pode ser uma situação diferente de vocês aí, mas, por exemplo, nós convidamos professores de outros estados, de outras instituições para produzir um material, e ele também é convidado a ser o professor formador, mas nem sempre ele tem está disponível naquele momento em que acontece a disciplina para conduzir a disciplina. Então, por isso que temos um professor formador que conduz, então, a disciplina conforme o material produzido por este professor autor, que a gente chama, ou conteudista. Não é um nome muito legal, mas é um nome que ficou conhecido aí. Temos os tutores presenciais nos polos e temos o tutor à distância, que é o que atende o aluno online com dúvidas, interações no fóruns e todo o atendimento diário deste aluno com mensagens, gravação de vídeo, voz, enfim. Então, esse a gente chama de tutor mediador ou tutor online. Pensando nas aulas, ou falando um pouquinho das aulas, nós temos... Jane, você me ajuda aí com o tempo, tá? Eu lembrei de ligar meu cronômetro agora. Fica tranquila. Então, nós temos as aulas assíncronas e síncronas. Então, quando nós trabalhamos com as aulas assíncronas, nós, mesmo trabalhando na educação à distância, no momento da pandemia, nós tivemos uma mudança drástica, porque nós trabalhávamos, né, no estúdio, então nós tínhamos lá no estúdio todo um suporte de câmera, de suíter, então, de iluminação, então, de não precisar se preocupar com a gravação, com baixar a aula, com enviar essa aula, enfim. Então, nós tínhamos essa estrutura de estúdio e nós passamos a gravar as aulas em casa também. Então, assim como todos os demais professores, porque o estúdio não está funcionando até o momento ainda, ou muito pouco, porque tinha um fluxo muito grande, divisão de materiais, enfim. Então, nós também passamos a essas gravações em casa e temos que, além de gravar as aulas, fazer uma edição mínima, colocar uma abertura, um final, enfim, corrigir, cortar algumas coisas do vídeo e tudo mais. Então, nós também estamos neste processo de fazer a edição deste material para disponibilizar aos alunos. Então, em relação às aulas, nós temos as aulas que nós gravamos e disponibilizamos anteriormente para os alunos, quando iniciam as disciplinas, eles já têm as aulas que a gente chama de aulas conceituais,
E depois nós temos as aulas com interação, que seriam as aulas síncronas com lives, ou realizadas no Zoom, ou realizadas no YouTube, enfim. Alguns têm utilizado o Teams também, dependendo do número de turma, mas o que tem nos atendido hoje são as aulas no YouTube, com um programa aí de edição para a gente conseguir transmitir, dividir slides, vídeos. Então, este formato que nós temos aqui, com o chat e com um professor mediador, que é o que nos ajuda muito nas lives, que é o que filtra esse chat, é o que consegue passar para a gente um pouco de tudo o que está acontecendo, porque quando você está dando aula, né, dependendo do número de alunos, para acompanhar o chat, responder, tratar um pouco do conteúdo, enfim. Então, esse professor mediador também que nos ajuda aqui neste momento. Com turmas menores, nós, muitas vezes, algumas aulas realizamos no Zoom, que os alunos, quando tem algum tipo de apresentação, ou querem que a gente deixe aberto para colocação, discussão, isso é muito legal, tem sido muito positivo, porque eles querem estar com o vídeo aberto muitas vezes, e o áudio também, então, em alguns momentos a gente reserva também com turmas menores, para que as aulas aconteçam com este tipo de interação. Quando nós tínhamos as aulas ao vivo no estúdio, nós tínhamos um mediador presente no estúdio, então também com o chat, nós utilizávamos a webclass, o professor com o slide, tela, ou com ambiente também para trazer algum tipo de material, realizar algum tipo de prática, ou convidar pessoas para o estúdio, que é o que nós não estamos realizando nesse momento. Aqui é o exemplo que eu coloquei para vocês das aulas síncronas. Tanto estamos usando algumas plataformas, mas por conta de volume e a facilidade de disponibilizar, estamos usando o YouTube, também não é fazendo propaganda de nenhuma plataforma aqui, só para dividir com vocês o que é que nós estamos utilizando. Internamente, para reuniões, nós utilizamos o Teams, da Microsoft, também pelas diversas possibilidades ali de e-mail, reuniões, gravações e algumas aulas, mas poucas, com um número menor de pessoas. Nós temos no EAD a estrutura de módulos, então as disciplinas são modulares. Então, por exemplo, o nosso módulo dura 10 semanas, com essa estrutura que vocês estão vendo aqui, e nós temos, então, uma divisão de atividades para cada semana do módulo, então, com 2 disciplinas, 5 semanas, uma disciplina, mais 5 semanas, outra disciplina, mas o aluno faz apenas esta disciplina, né? Então, quando ela ocorre modular, que eu acho que é o formato, talvez, que vocês tenham pensado em concentrar aí as disciplinas. Os alunos já têm as aulas conceituais disponíveis antes, o material de estudo também disponível anteriormente. E quando a gente inicia a primeira semana, na verdade, o que a gente inicia aqui é a nossa aula ao vivo, que é a nossa aula com interação. Então, aqui a gente já disponibiliza uma atividade mapa, que é uma atividade prática da disciplina, uma aplicação, um estudo de caso, enfim, para que o aluno realize. Ele tem todo o período da disciplina para realizar essa atividade. Tem um fórum de discussão, em que o professor interage com os alunos e os alunos interagem entre si, que fica todo este período aberto. Nós tivemos algumas experiências com fórum em ser avaliativo ou não, ele já foi avaliativo, não é mais, mas ele é um momento de interação muito importante aqui entre os alunos e com o professor também. Às vezes agendamos alguns horários, porque os alunos querem estar no fórum, o horário que o professor também está, muitas vezes, por uma resposta mais imediata, ou para uma discussão ali no fórum. As atividades de estudo, que são atividades objetivas, que ficam disponíveis sobre o conteúdo, as aulas, até a semana de provas. Nesse momento nós não estamos com
provas presenciais nos polos, então a nossa atividade mapa está substituindo esta avaliação que seria presencial. Segunda disciplina, temos aí uma semana de conhecimentos gerais, prova sub, enfim. Eu acho que esta tela aqui é a mais importante no sentido do desenvolvimento da disciplina, por tudo que será oferecido na disciplina e como será oferecido para o aluno. Então, as aulas é uma parte, né, deste processo. Aqui a gente trata como livro da disciplina, mas entende-se o que você reuniu de material para aquela disciplina, artigos, livros online, PDF, enfim, né? Qual é o material selecionado, as referências, né? As bibliografias para aquela disciplina e quanto que isso vai ser disponibilizado para o aluno e em que local isso vai ser disponibilizado. Nós temos, neste momento da pandemia, alguns alunos que utilizam, nós temos a maioria que utiliza computador e celular, mas nós temos uma porcentagem aí de 8% de alunos que utilizam apenas o celular e que neste momento estão com muita dificuldade de baixar os materiais. Então, nós temos desmembrado os materiais em capítulos, em versões menores, para que os alunos que não têm capacidade de dados ou de internet também, para que eles consigam baixar o material. Da mesma forma, as nossas aulas que tinham um padrão de 50 minutos, uma aula conceitual, nós estamos gravando 15 minutos, várias aulas de 15 ou de 10 minutos para facilitar tanto que o aluno assista a aula e também para que ele possa... eles, na verdade, tiveram um retorno muito positivo no sentido de ter um intervalo e de poder dividir um pouco essa visualização da aula. Também disponibilizamos só o áudio, muitas vezes cuidando com acessibilidade, as aulas com legendas. Temos um espaço para material extra, biblioteca virtual, utilizamos a Pearson, minha biblioteca. E o processo de comunicação com o aluno, o processo de avaliação, o apoio de gestão no sentido de acompanhar o que está acontecendo nessa disciplina. Eu penso que o ambiente de aprendizagem, ele precisa dar um suporte nesse sentido da gestão da disciplina, porque quantos alunos acessaram, baixaram esse material, quantas vezes essa aula foi visualizada. Então, ter um local, um repositório em que você tem esses materiais é importante. Se esse repositório, por exemplo, será no YouTube, então o YouTube te dá um relatório também de acessos e você pode, na própria edição, deixar aberto para comentários, não para uma avaliação do aluno em relação àquele material. É lógico que dentro disso, alguns objetos de aprendizagem também, conforme a disciplina, enfim. Um pouco do nosso fluxo de produção de materiais, que também mudou neste período, porque a gente trabalha com formato de livro, que tem todo um processo aqui de produção, de autoria, de design educacional, de ilustração, diagramação, controle da questão de plágio. Este processo, por conta da pandemia, nós tivemos que acelerar um pouco este processo, por conta da equipe toda que trabalhava, enfim, readequação da equipe. Quando nós precisamos desenvolver materiais mais rapidamente, muitas vezes utilizando o próprio e-book em PowerPoint, transformando, editando de forma mais rápida para poder disponibilizar, porque aqui o aluno tem impresso o livro no PDF, mas nesse momento o livro não chegou para os polos, um problema de logística, distribuição, então nós tivemos que fazer algumas adaptações nesse processo também da produção deste material. Mas aqui na instituição e pelo trabalho no EAD, nós temos muitas pessoas falando do material online também, mas nós temos um público que ainda precisa desse material impresso, que é o público que não tem acesso, né, um tempo maior à internet
e não tem dados, quando ele estuda só com celular ou computador, para baixar todo esse material. Quando nós temos um material, então, online, que ele é mais interativo e que ele precisa de um suporte melhor, então, a gente precisa pensar nos públicos que irão acessar também e quanto eles conseguem utilizar deste material. A nossa avaliação aqui, a nossa própria CPA, os alunos colocam o que o livro físico ainda é um dos materiais em que eles acessam mais. A gente sempre... É importante falar isso porque às vezes a gente não imagina, né? Mas, então, por que a gente tem que pensar em como disponibilizar esse material online e quanto que o aluno vai conseguir acessar e trabalhar com este material? Temos um processo de curadoria de todo o material que é produzido, livros e objetos de aprendizagem, enfim, QR Codes, para conseguir disponibilizar para os alunos e também utilizar, por exemplo, algo que nós perdemos tempo, vamos dizer assim, na instituição, criando alguns materiais, trilhas de aprendizagem, por exemplo, para um curso, e sem conversar com o outro, e de repente ter que construir do zero para um outro curso. Então, hoje a gente tem um repositório que a gente consegue fazer uma busca de quais são o que já foi produzido, um e-book que foi produzido, então um curso que sempre divide os materiais, que tem disciplinas comuns, como um curso de administração, de pedagogia, para a gente conseguir dividir esses materiais que são produzidos, ou partes dos materiais, às vezes, já para construir um outro material a partir daquele material, enfim. Então, aqui é um exemplo de que a gente construiu no PowerPoint, não parece, mas o material ficou muito bom. Às vezes utilizo o Canvas, mas assim, o que foi mais rápido, mais em conta para a gente conseguir produzir e mesmo assim conseguir registrar o material como um material de uma produção de material do professor aqui, disponibilização para os alunos. Em relação, vou voltar aqui só aos objetos e às aulas, então, a gente sempre tem um foco muito grande para as aulas, e a gente precisa muito do pessoal de tecnologia e de design nesse momento para nos ajudar com essa disponibilização para os alunos, porque esse ambiente precisa ser muito intuitivo, muito claro, muito acessível, e pensando no público que estará utilizando esse material. E um pouco do que nós temos feito hoje, né, a gente tem um sistema que puxa esses dados, mas como nós estamos usando o próprio YouTube também, então ele também traz para a gente alguns dados interessantes depois, com as aulas que são disponibilizadas aqui, de acesso das aulas. Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma disciplina de História da Educação Física, que é o que a gente chama relatório de engajamento, e o perfil do aluno. Então, por exemplo, uma aula aí, uma live aqui, que durou em torno de 50 minutos, o tempo que os alunos assistem e o comportamento deles na primeira, na segunda, na terceira e na quarta aula, o quanto que a gente tem um decréscimo aqui de audiência também, e nós vamos acompanhando as atividades que os alunos vão realizando semana a semana, para acompanhar o próprio engajamento, algo que é importante para esse momento remoto, que ele tem atividades semanais a serem realizadas, entregas a serem feitas, e que ele entenda que o tempo que ele está estudando em casa, que ele precisa desse tempo de dedicação. Então, essa elaboração de atividades semana a semana, e o acompanhamento também dessas atividades, para que a gente consiga, enfim, chamar a atenção dos alunos, trazerem os alunos para o conteúdo, para a discussão, para a disciplina, para esse processo aí de aprendizagem. Eu penso assim que, como a gente trabalha com isso
é tranquilo, né, falar um pouco deste formato, mas eu gostaria de deixar um espaço para as dúvidas, que eu acho que é isso que é bem interessante, e de repente eu posso partilhar mais algumas coisas de como a gente trabalha aqui, e que vocês, né, olhando esse desenho, possam estar em dúvida e queiram questionar algumas coisas, e para a gente poder conversar sobre isso. Então, por isso, eu finalizo por aqui e gostaria, não sei se as perguntas vão ficar para o final ou não, mas enfim, né? Vamos sim, Mária. Daqui a pouco a gente tem um momento aí das perguntas. Muito obrigada. Já surgiu bastante inquietação. Uma delas é essa troca, né? Essa troca e esse material de reposição. Acho que isso daí foi para mim uma fala que me deixou com umas pulguinhas atrás da orelha, né? Eu acho que fazer um material no qual você pode buscar novamente, saber que ele está ali, e a gente aprende muito isso. Eu tenho aprendido muito durante esse período, e eu agradeço muito, porque várias pulguinhas já começaram a ficar falando aqui dessas questões. A gente tem já perguntas, mas nós vamos deixar agora o professor Murilo. Agradeço, Mara, e professor Murilo, eu acho que você vai colocar a cereja no bolo, né? Ou dar aquelas flechadinhas na gente, que pode e o que não pode, né? Murilo, com a palavra, muito obrigada mais uma vez pelo seu aceite. Mara, se você puder interromper a sua apresentação, Sim. Aí a gente já passa para o professor Murilo. Obrigada. Murilo pode se apresentar, tá? Legal, boa noite a todos. Meu nome é Murilo Ângeli Dias dos Santos, eu sou advogado, também graduado em filosofia, mestre em filosofia do direito. Eu fui coordenador do curso de Direito na Unifil de Ourinhos. Também passei na Facol de Lençóis Paulista, na equipe multidisciplinar EAD, também professor do curso de Direito, na gestão da equipe tutorial da mesma instituição, também pela UEL, Universidade Estadual de Londrina, como professor de Antropologia Filosófica, da Faculdade de Filosofia dessa instituição. Enfim, alguns trabalhos fora do mundo acadêmico, como advogado, como consultor acadêmico, e avaliador do INEP, onde tive o prazer de conhecer várias instituições, em vários locais do Brasil, dos mais tradicionais aos mais inóspitos, né, Jane? Você falou de um deles, Parintins. Eu queria, antes de começar efetivamente, eu vou, até para a gente fazer algo mais enxuto, eu vou mais falar, em vez de fazer uma apresentação formal, mas muito do que eu vou falar vai trazer um pouquinho do que a professora Mara trouxe, né, e mostrar principalmente a diferença, né, do que se faz na Unicesumar, que é uma instituição que, inclusive, eu conheço bem o trabalho e posso aqui elogiar, porque eles fazem com muita seriedade. Eu acompanho acho que já fui, pelo menos nas 4 últimas, nos últimos congressos da ABED, né, e a Unicesumar está sempre ali com uma equipe gigante, e eu participo dos eventos e das palestras da ABED, e é impressionante mesmo o trabalho genial que eles fazem, e da seriedade que eles fazem. Então, eu conheço, e aí acho que vale um contraponto da dificuldade das instituições que não têm a expertise da EAD, não é? Que foram pegas todas de surpresa. Então, antes de começar efetivamente, eu já liguei o meu cronômetro, então vou respeitar aqui o tempo, né, no máximo 20 minutos. Eu não queria deixar de cumprimentar aqui algumas pessoas, eu já vi a participação, especialmente o André Raimundi, que é o gerente da editora Rocco, o Ricardo Suter, meu ex-aluno querido, que é o coordenador do curso de Direito da Estácio de Sá, de Ourinhos, o Tiago Ramos, que é gerente da minha biblioteca, o professor Maurício Nambu, que é do curso de farmácia da Unifil, César Diniz, da Saraiva Educação, são grandes amigos. E agradecer e parabenizar
a professora Jane, a professora Tânia, o professor Narciso, pela realização desse evento, desse projeto de extensão, que realmente a ideia é fantástica. Acho que toda a comunidade acadêmica vai ser muito bem agraciada com esse projeto de vocês. Parabéns. Gostaria de participar dos próximos como ouvinte agora. Enfim, agora eu vou passar um pouquinho para vocês a experiência. Nos últimos 6 meses, eu estive à frente do projeto, à frente da gestão acadêmica do Centro Universitário Unifil, da cidade de Ourinhos, né, que é a divisa com o estado do Paraná. Lá, diferentemente da Unicesumar, que tem uma expertise muito grande em EAD, lá só existem 2 cursos EAD. Os demais são cursos presenciais, 100% presenciais. O que aconteceu? Embora a instituição tivesse um núcleo com estúdio, com expertise para EAD, os professores, nem todos estavam capacitados para EAD, né? E aí nós recebemos, no dia 17/3, quando a pandemia estourou, a portaria do MEC, né, autorizando que os cursos fizessem aulas à distância. Surge, então, para quem é avaliador do MEC, o seguinte autoquestionamento. Bom, o que eu faço enquanto gestor? Os meus cursos são presenciais. Como eu posso torná-los à distância? Não é? Tenho que mexer nos projetos pedagógicos? Né? Essa é a primeira grande surpresa, o primeiro grande susto, e aí, para você mexer no projeto pedagógico, a gente sabe que não é tão simples. 2 dias depois, quando a cabeça estava fervendo de pensar e raciocinar sobre isso, surge uma nova portaria, a 345, aí com o MEC corrigindo a situação. Não eram mais aulas EAD, não eram mais aulas à distância. O MEC, então, corrigiu e determinou em portaria que as aulas poderiam ser remotas, né? E isso muda muito. Então, tratava-se de uma excepcionalidade. Então, quando você, do ponto de vista jurídico, não se enquadra mais na modalidade à distância, e você está apenas numa excepcionalidade, numa situação nova, não previamente configurada em qualquer legislação, então você está livre para continuar exercendo o seu curso dentro da modalidade presencial, né, que não é aquilo que a professora Mara nos trouxe, né, que é a educação à distância, a EAD, ela tem uma característica, sim, de ser toda sequenciada. É um ensino que ele tem a storyboard, por exemplo, ela tem uma organização didático-pedagógica muito bem feita, muito bem preparada. Os conteúdos têm uma sequência muito respeitada pelos conteudistas, né? O ambiente virtual de aprendizagem é muito bem formulado. E já na aula presencial não seria assim. Né? Na aula presencial nós temos, como na modalidade presencial, nós temos, vamos dizer, entre aspas, uma bagunça, porque cada professor leciona de um jeito, cada professor tem a sua liberdade acadêmica, né, para lecionar da sua forma e conforme a sua preferência. E isso precisaria continuar. Então, as aulas remotas eram aulas online, sim, o professor na casa dele, às vezes até na própria instituição, isso nos municípios em que isso era possível, em Ourinhos foi, né, por sorte, em Ourinhos foi possível que o professor fosse até a instituição, nem todos foram, não precisaram ir, porque tinham equipamento na sua própria casa, então optaram por isso, então ficaram em casa e lecionaram desde suas próprias residências para os seus alunos. Então, era importante respeitar essa liberdade acadêmica do professor, respeitar essa autonomia. A instituição não poderia impor ao professor, aos seus professores, que seguissem um roteiro pré-determinado, a não ser o próprio plano de ensino, não é? A ementa da respectiva disciplina, as bibliografias básicas pré-determinadas no plano de ensino e o sequenciamento, né, didático já previsto
no programa da disciplina, que os alunos já teriam recebido, inclusive, quando estavam no momento de presencialidade. Então, essa é a grande diferença, né, da EAD para a aula remota, que seriam aulas presenciais mediadas pela tecnologia, tá certo? Então, esse que é um ponto-chave, e foi o que a gente fez. Murilo. A internet caiu só para mim ou para vocês está tudo ok? Para mim, professor Murilo caiu. Caiu também. É? Uhum, Então, para a gente voltar aqui, né, rapidinho, problemas da internet. Mara, podemos fazer uma pergunta para você? Aí eu já entro em contato com ele. Pode ser? Sim, claro, sim. Tânia, você pode encaminhar uma pergunta para a Mara enquanto eu converso com o Murilo aqui pelo WhatsApp para ver o que aconteceu? Por favor. Olá. As perguntas elas vão ser realizadas pelo acadêmico Luiz. Luiz, se você puder abrir sua câmera e microfone, aí antes do Luiz logar, eu vou só fazer uma orientação sobre a lista de presença. Nós estamos utilizando a plataforma do Even 3 para gerenciar o evento. Como vocês perceberam, tinham que fazer a inscrição, e aí logo mais a equipe organizadora vai enviar um link para fazer a inscrição na lista de presença. Tá ok? Então, as orientações certinho, mas vocês vão se inscrever na lista de presença e depois tem que clicar em realizar compra, não pagar nada, mas é o procedimento do Even, tá bom? Luiz, pode fazer a sua primeira pergunta. Quais as punições que podem ser aplicadas para quem reproduzir de forma ilegal qualquer tipo de áudio ou áudio e imagem via redes sociais, como, por exemplo, live via Instagram? Eu acho que eu vou ter que deixar essa pergunta para o professor responder. Sim, depois do certo, tive que... Olá, de novo. Oi, tudo bem? Oi, Voltamos. professor? Voltou. Tudo bem, gente? O senhor ele vai dar Até continuidade? onde eu estava, até onde eu estava, que momento eu estava falando? Vocês ouviram até a portaria 544, não? Essa Até não aí só. pode continuar. Obrigada por que voltou. Isso. A portaria 544 foi no dia 16 de junho, e essa portaria, então, permitiu que as instituições ficassem com as aulas remotas até o final do ano. Murilo, só um pouquinho. Luiz, depois você vai voltar com a sua pergunta, tá? É só para poder a gente retomar aqui, tá? Obrigada. Vamos lá, Murilo. Ok, professora. Até o final do ano. Bom, isso deu um fôlego para as instituições. Essa portaria 544 também trouxe uma novidade, porque até então as outras portarias impediam claramente as aulas laboratoriais e os estágios que fossem feitos de forma remota, né, e a portaria 544 deixou isso em aberto e mais, até acabou, de certa forma, permitindo que essas aulas acontecessem de modo remoto. Inclusive, o Conselho Nacional de Saúde fez uma crítica seríssima ao MEC, dizendo que onde já se viu aulas remotas, né, para saúde, para cursos de saúde e tudo mais, isso não seria possível, já que os enfermeiros, os médicos, os fisioterapeutas estavam enfrentando a pandemia nos hospitais. Então, por que nas instituições eles não poderiam presencialmente, né, ainda que fosse com os cuidados, né, com os protocolos sanitários que estavam sendo seguidos no hospital, até para que já aprendessem a respeitar e a usar os EPIs, né, os equipamentos de proteção individuais, enfim. Bom, questões essas à parte, esse foi o dilema das instituições na educação presencial, né? Quem não tinha expertise e quem não tinha condições técnicas para oferecer isso aos estudantes e aos professores, sofreu muito e não conseguiu, de fato, oferecer essas aulas.
em Ourinhos a gente conseguiu, graças aos 2 cursos EAD que a gente tem, e conseguimos com sucesso. A taxa de rematrícula nossa permitiu dizer que foi um sucesso. Em relação aos direitos autorais, algo que me preocupou também muito, né, e a professora Jane também, que ao longo do semestre nós fomos conversando e tudo mais, acho que primeiro tem que dividir a questão em 2 pontos, né? Primeiro, a gente lembrar que os direitos autorais, os direitos do autor, são direitos inafastáveis, né? Porém, no Brasil, principalmente depois da internet, da chegada da internet, a fiscalização desses direitos, ela é muito frágil. Para fazer uma analogia aqui, vocês vão, para que a gente entenda, não sei aqui quantos são do direito, da área do direito, é a mesma coisa que você se vê numa estrada e sem radares, tá certo? É natural que nessa estrada, sem policiais e sem radares, as pessoas cometam mais infrações, certo? Então, velocidade acima, ultrapassagens na faixa dupla, enfim, andar pelo acostamento e assim por diante. É o que acontece com os direitos autorais na internet brasileira. Não há fiscalização, e eles sozinhos tentando fazer a fiscalização. Uma outra possibilidade, algumas associações, né, como, por exemplo, a BDR, Associação Brasileira de Direitos do Autor, tentando proteger. Em outros países, essa fiscalização é mais séria do que no Brasil, né? Então, na França, por exemplo, tem uma autoridade máxima governamental de fiscalização da difusão de obras e a proteção de direitos autorais. Para vocês terem uma ideia, no primeiro ano de instalação dessa autoridade na França, 38 milhões de usuários franceses, dos 38 milhões de usuários franceses da internet, 650 mil foram notificados. Porque lá na França, eles têm 3 etapas. Primeiro, uma notificação do usuário, via própria internet, quando tem uma fraude, uma infração ao direito autoral de algum autor, independentemente do autor tomar conhecimento ou não, essa própria autoridade estatal já toma conta, já é responsável por isso. Então, dos 38 milhões, 650 mil já foram notificados, e dos 650 mil notificados, foram reincidentes 44 mil, que aí já receberam notificação em casa, por correio, uma notificação via, aqui no Brasil seria o cartório, tá certo? E aí, a terceira fase, então, a primeira fase é uma notificação pela própria internet, a segunda fase na França já é uma notificação formalizada em casa, e a terceira fase, sim, já é um procedimento judicial com a cobrança de 1.500 euros e mais a suspensão de um mês de acesso à internet. E apenas, aí, deixa eu confirmar aqui o dado, apenas 60 pessoas multadas e notificadas por essa autoridade. Então, vejam, na França existe uma autoridade que já cuida disso. No Brasil, ninguém cuida, né? A não ser essa associação e os próprios autores tentando correr atrás. Também quem cuida, muitas vezes, algumas editoras tomam o cuidado de, por terem direitos também, né, por serem parceiras dos autores nos direitos, também tentam preservar esses direitos, afinal de contas, as obras saem da editora e no minuto seguinte que elas saem, elas já estão na internet disponíveis. Então, com isso, vocês conseguem perceber que as livrarias estão falindo no Brasil, né? Não é só por causa da crise econômica, mas é pela pirataria dos livros, né? Os livros acabam ficando muito caros, porque pouca gente compra, então quem compra tem que manter todo o setor, né? Então, isso é muito sério. Então, essa é uma situação dos direitos autorais, a proteção das obras científicas, do trabalho intelectual acadêmico, né, dos professores, dos pesquisadores. E a segunda parte é a própria aula dos professores, né, porque agora os professores lecionam via online, seja remotamente, seja EAD, e eles fazem jus, né, eles têm direito às aulas. As aulas são propriedade intelectual desses professores. E aí, como fazer? Como proteger
a própria instituição, como proteger os direitos autorais desses professores em relação às suas aulas, em relação às teses que eles defendem em sala de aula, e muitas vezes teses são criadas dentro de sala de aula, e o professor acaba ou nunca escrevendo, ou vem escrever só posteriormente, né? Como fazer nesse sentido? Essas teses são protegidas? Esse conteúdo está protegido? Sim, está protegido. Pela legislação está protegido. A dificuldade, então, se já é difícil proteger uma obra escrita, editada, publicada em papel, em PDF e tudo mais, imaginem só a dificuldade de proteger uma aula, não é? Um encontro como esse, né, que nós estamos fazendo agora e que depois vai ser publicado no YouTube. Então, aqui eu já vi, a professora Jane deve ter visto, pesquisado, algumas coisas que eu mesmo tinha enviado para ela, e ela já pediu autorização antes, né, para a Mara, para mim. Vocês autorizam? Sim, autorizamos. Então, esse já é um primeiro cuidado, como dica prática, né, como um elemento prático, é que os professores autorizem a gravação e a disponibilização do trabalho deles, porque o trabalho é deles, é desses professores, tá certo? E eles precisam autorizar. Enfim, dentro dessas aulas, é importante também que os professores tenham cuidado quando eles forem fazer uma citação, né? Porque as aulas são baseadas num referencial bibliográfico, num referencial teórico. A professora Mara mesmo trouxe o quanto que os alunos prezam pela bibliografia, inclusive a bibliografia física, né? Então, é importante quando o professor fizer uma citação, que ele mencione quem é o autor, em que ele está se baseando, né? Mencione a obra, e ele pode, inclusive, mostrar, isso não é um problema, mostrar a capa da obra, seja ela via biblioteca virtual, ou inclusive na mão, né, já que está usando a câmera do computador, tudo mais, mencionar a obra, mencionar a página, mencionar quem é o autor, trazer o comparativo. Então, a bibliografia básica, a bibliografia complementar, sendo mostrada para os alunos. Isso é importante também para o próprio professor, dentro da sua aula, que agora se torna cada vez mais pública, alcançando um público muito maior, para que ele mesmo se proteja, né, de uma eventual acusação de plágio. Embora, no mundo acadêmico, o professor ele não tem um risco tão grande. É claro que aquilo que ele transmite aos alunos é baseado, sim, num referencial preliminar, né, que já está indicado no plano de ensino dele, tá certo? Mas, considerando as aulas gravadas, é importante ele ter esse cuidado de informar com base em quais autores, em qual autor leciona aquela aula, em quais autores ele está se baseando para defender aquela tese, com quais autores ele está se baseando para explicar aquele determinado assunto. Enfim, acho que, de um modo geral, é isso, para respeitar o tempo, e aí eu já abro aí para que a gente possa avançar para as perguntas e mais questionamentos. Obrigado, gente. Obrigada, Murilo, mais uma vez. Muito obrigada, Mara. Nós temos agora, né, uma rodada de perguntas. Essas perguntas que o Luiz vai estar fazendo são perguntas, Murilo e Mara, que foram elaboradas pelos acadêmicos do projeto. Então, eles pesquisaram e desenvolveram as perguntas. Então, é importante frisar. Temos também perguntas que foram colocadas no chat e podem continuar colocando. Temos um acadêmico só para selecionar as perguntas e encaminhá-las, para que possamos aqui fazer para todos. Eu vi que a Mara já respondeu uma pergunta ali, mas a gente vai voltar só para que todos possam depois, Mara, ouvir a sua resposta. E a outra informação é que agora vocês vão estar com um link da lista de presença e da certificação. Esse link vai ser postado no chat. É importante que você, então, retome ao Even e faça a inscrição desse episódio, porque automaticamente você vai estar recebendo a sua certificação desse episódio. Luiz, então, por favor, retome a pergunta que você tinha feito, para que o professor Murilo possa responder essa pergunta agora. Obrigada. Tá, ok. Na verdade, primeiro, eu vou fazer pergunta para a professora Mara. Pode ser? Aí depois eu dou a continuidade. Então, a pergunta aqui é o seguinte: qual que é a expectativa da transição da aula presencial para a aula remota?
claro que em período temporal, certo? E qual que é a importância da adaptação para esse momento? Claro que levando em consideração né, os alunos, a situação dos alunos, né, e tal, né, e tudo mais. A experiência que eu tenho aqui do ensino presencial, então, que nós estamos acompanhando também, e dando suporte para essa transição, no início, como eles estruturaram a carga horária de aula cheia, aulas remotas, houve muita reclamação, houve todo um estranhamento dos alunos, o tempo, enfim, e isso precisou ser reorganizado. Então, o que ajudou muito foi a disponibilização dos materiais anteriores à aula, muitas vezes uma criação de um formulário no Google, sabe? Para que os alunos já pudessem responder para irem para a aula mais preparados com um tempo menor, mas com aproveitamento melhor da aula. Então, acho que não tem uma receita, mas foi o que nós vivenciamos aqui, com muitas reclamações no início, por conta do tempo e porque os alunos estavam com uma necessidade de interação entre eles, e os professores estavam deixando o chat fechado. Então, depois desse primeiro momento, começou a se utilizar até um intervalo interativo, deixar o chat aberto, deixar os alunos conversarem, deixar um tocar uma música, outro dia tinha um intervalo só com pet, sabe? Então, fomos fazendo algumas coisas para que os alunos interagissem entre si, eles queriam essa interação entre eles. Então, a gente foi, na verdade, aprendendo com eles. Acho que tem muito. Essa estruturação da disciplina, eu penso que é importante esse planejamento para que o aluno olhe já o todo da disciplina, né? O que a gente trabalha presencialmente, quando a gente apresenta um plano da disciplina, então que o aluno tenha noção e apresentação de tudo que ele vai ter que fazer durante essa disciplina, o que ajuda a não achar que é apenas a aula. E os ambientes também, que foram possíveis de atividades colaborativas. Não é fácil, é todo um aprendizado do professor, é todo um aprendizado do aluno, mas para que eles continuassem realizando trabalhos em grupo. Então, nós tivemos cursos que isso caminhou bem e cursos que não, mas a gente vai aprendendo nesse processo, em estabelecer com eles alguns trabalhos colaborativos que eles tinham que fazer uma elaboração, uma entrega em conjunto e na própria plataforma que permite isso, né? Colocar os alunos todos em um grupo lá para poderem trabalhar. Muito bom. Professor Obrigado. Murilo, você quer contribuir alguma ação com essa pergunta? Como que foi aí as interações e as mudanças? Acho que o que muda muito acho que a questão da expertise EAD que a Unimar tem, né? A gente fazia a interação justamente pelo Meets, como a gente está fazendo agora, né? E também a interação acontecia no AVA, que a gente usava o Moodle da própria instituição, via fórum de discussões, mas aí dependia muito do professor, da expertise do professor, que realmente tinha professores que não estavam capacitados, que eram professores de cursos presenciais, principalmente cursos de direito, então ali não havia interação via fórum, mas no Meet, sim, a gente conseguiu superar a dificuldade e conseguimos fazer bem essa interação via o ambiente do Google Meets. Luiz, próxima pergunta. Ok. Professor Murilo, certo? Eu tenho duas perguntas aqui que elas são semelhantes, ok? Então eu vou abordar as duas juntas, tá? Muitos professores que lecionam em aulas remotas disponibilizam os materiais para os seus alunos. Nesse caso, em PDF, óbvio. Quais as penalidades que o aluno pode vir a sofrer caso venda de forma ilegal os materiais? E a outra é, que tipo de punição cabe ao aluno caso ele tire fotos
do professor em aulas remotas e use a imagem de forma pejorativa, assim expondo a imagem dele de forma ilegal. Vamos lá, Murilo. Vamos lá. Essas questões são diferentes. Você achou que é parecido, Luiz Antônio, mas elas são diferentes, tá? Porque, pelo seguinte, no primeiro caso, a gente fala realmente de direitos autorais. E ela se estende até um pouquinho mais daquilo que o aluno que fez a pergunta, ele trouxe. Porque, de fato, muitos professores mandam para os alunos o conteúdo, né, uma apostila, ou então alguma coisa de produção dele, né, desse professor. Às vezes até um artigo, talvez não publicado ainda, enfim. Porém, pensando até numa coisa mais simples, muitas vezes o professor leciona e o aluno anota. Esse conjunto de anotações do aluno, esse conjunto de anotações que o aluno faz, é conteúdo autoral do professor, ainda que ele tenha sido anotado pelo aluno, tá certo? Então, esse conteúdo é protegido, é direito autoral do professor, ok? Então, mesmo que o aluno ainda que o professor não mande algo pronto, já escrito para os alunos, para a turma, ou para um aluno, ainda que o aluno anote tudo, de próprio punho, numa aula, que o professor só fale, esse conteúdo é protegido, porque ele é um conteúdo autoral desse importante. Então, vai mais além do que o professor já mandar escrito, tá certo? O aluno não pode vender. O aluno não pode vender. Se o aluno vender, ele tem que indenizar o professor, ele corre risco até de ir além da lei dos direitos autorais. Não sei se alguém quer anotar, se alguém tem interesse. O número da lei dos direitos autorais é 9610 de 1998. 9.610 de 1998. O aluno tem que indenizar o professor, ele tem que retirar o material de circulação, tá certo? Enfim, tem uma série de sanções previstas na lei, mas também pode incorrer em sanções criminais, né? Essas não são só sanções administrativas e civis. Olha, a Tânia já colocou ali. Perfeita, né? Obrigado. A segunda questão é uma questão do direito de imagem, tá certo? E pior, não é só o uso da imagem do professor, que hoje em dia até está um pouco, vamos dizer, simplificado com as redes sociais, porque a gente tira foto de tudo, de todos, e sai colocando no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, em grupos de WhatsApp. Então, isso, posso falar para você, que embora exista, sim, uma proteção, você deveria pedir autorização para usar a imagem das pessoas, né? Muitas vezes você está numa sala de aula, ô, professor, posso tirar uma foto? E, sem nem ouvir se o professor falou sim ou não, você sai lá, tira foto, né, com pessoas famosas, ou com o professor, seja lá com quem for, e você tira foto e posta lá, ainda que seja uma coisa positiva. Olha, agora a aula do melhor professor do Brasil, tá certo? E você posta foto no seu Facebook. É um elogio para esse professor, mas, teoricamente, o uso da imagem desse professor é protegido, né? Porém, temos que lembrar que isso está quase em desuso, essa proteção jurídica do direito de imagem, devido o que aconteceu com as redes sociais, né? A gente não tem mais como segurar a imagem das pessoas, porque, de fato, está devassado, né? Não tem como. Agora, uma coisa é você usar a imagem, né? Você publicar uma imagem, ou falar bem de alguém, ou simplesmente publicar a imagem. Outra coisa é você publicar essa imagem, e aí você, como no exemplo que você usou, você fazer, sei lá, fazer uma edição nessa imagem, para deixar algo negativo, ou escrever alguma coisa para que essa pessoa, né, fique com uma imagem negativa perante o público, ou fazer um balão dela dizendo algo que seja também pejorativo, enfim, qualquer edição que você faça, ou ainda que você só coloque a imagem da pessoa e escreva embaixo, né, um comentário, por exemplo, no Instagram, ou no Facebook, ou num grupo de WhatsApp, enfim, você escreva,
uma frase ou escreva alguma coisa que impute a essa pessoa e faça contra a imagem dessa pessoa, diga que essa pessoa disse, ou faça entender que essa pessoa disse aquilo e tal. Isso sim, também você ocorre em calúnia, difamação, enfim, aí vai depender daquilo que você falou, aquilo que está escrito, né? E aí você incorre em sanções de natureza criminal. Isso é muito sério, tá? Em danos à imagem. Obrigada mesmo, Mara. Obrigada, Murilo. Vamos voltar a algumas perguntas que estão ali no chat, que foram encaminhadas. Com a sua fala, algumas pessoas escreveram, né? Fazer figurinha de WhatsApp com a imagem do professor, né? Banalizar a imagem. A gente começa a entender muitas vezes que, às vezes, né, por brincadeira, mas todos nós temos responsabilidade. Essa live vem mostrar a nossa responsabilidade com o material que publicamos, com o material que entregamos e também com a nossa imagem, tanto do acadêmico quanto do professor, porque a recíproca também acontece, né? Professores que colocam a imagem pejorativa dos seus acadêmicos e chamando até mesmo alguns elogios, entre aspas, que degridem a imagem desses alunos, né? Então, foi repassado para mim aqui pelo chat, com as anotações, e a gente pergunta, né, volta a pergunta que estava no chat para Mara. Mara, Wagner Almeida dos Santos perguntou para você, eu sei que você já respondeu, mas a gente vai ler para todos essa pergunta. Plágio é um problema seríssimo, no ambiente virtual mais ainda. Vocês têm ações efetivas de combate? Sim, quais são? Por exemplo, a gente tem muito plágio na atividade fórum, né? No período em que foi uma atividade avaliativa. Então, os alunos, quem escreveu primeiro, quem vinha depois, copiava dos primeiros, assim, um exemplo, né? Então, é trabalhoso, mas é a utilização de programa antiplágio para conseguir identificar mais rápido e retornar, e ter um feedback para esse aluno, no sentido, assim, de ensinar o aluno. Quando o aluno é ingressante, é impressionante, às vezes ele não sabe o que é plágio, então a gente precisa falar muito sobre plágio, sobre direitos autorais, e a gente tem uma campanha em relação a isso, mas assim, isso precisa continuar, a gente tem essa ação mais forte para os alunos ingressantes. Depois eles já vão, né, já estão mais ambientados e acostumando, e sabe que não vão receber nota em relação ao plágio. A gente identifica, inclusive, o site que ele pegou, a parte que ele copiou, e a gente devolve para ele. Então, antes de qualquer punição, primeiro a gente, para os alunos ingressantes, tem um feedback para esse aluno, dizendo para ele, olha, tá aqui, você não pode fazer assim, porque a gente percebeu isso, quando era punitivo, muitas vezes o aluno falou, mas eu achei que eu poderia pelo menos copiar essa frase. Então, assim, primeiro tem que ter o processo educativo mesmo ali, ensinando o aluno sobre isso, sobre o que é plágio. Então, mas assim, isso precisa continuar, porque não é simples, os alunos às vezes copiam do amigo, enfim, e a gente tem que ter todo esse cuidado, em especial na correção das atividades, porque quando a gente atribui uma nota para essa atividade. Wagner, muito obrigado pela sua pergunta. Eu participei da live sobre plágio e aprendi bastante também lá. Convido a todos para acessar o material da nossa biblioteca, da UFGD, porque está muito bom, tá? Não só esse, mas os outros também. Obrigada. Nós temos uma outra pergunta. Murilo, eu acho que essa encaixa aí com a sua fala. Vamos ver se para você ou para a professora Mara. O posicionamento ou o pensamento como professores sobre a utilização de apps
de conversas, WhatsApps, Telegram, entre professores e alunos. Como que isso tem sido utilizado ou como vocês têm colocado dentro do ambiente remoto das atividades? Fiquem à vontade aí para responder. Começa, Mara. Posso começar. Aqui, na EAD, nós não utilizamos, porque nós utilizamos a mensageria, né, no próprio AVA, a gente tem um sistema de mensagem, então, e temos alguns fóruns abertos ali, uma sala do café para conversa também, então nós não utilizamos esse tipo de aplicativo. O presencial utiliza, mas com a experiência já de muitos problemas e sem limite de horários, enfim, eles estão utilizando hoje com abertura para questões apenas com período, sabe quando você deixa fechado, né, e coloca os recados, ou manda as atividades, e só abre um determinado tempo ali, olha, a gente vai abrir para responder questões das 10 às 11 e depois fecha, só o professor posta as atividades, quando é para enviar atividade ou receber atividade. Mas deixar o grupo aberto tem sido, assim, para muitos professores que a gente tem conversado, algo que tem estressado muito e que tem invadido muito até a privacidade dos professores. No caso da experiência da presencial, a situação, a grande preocupação era de comprovação, claro, primeiro, né, para o Ministério da Educação, e isso acho que coincide com a preocupação da EAD, e a segunda preocupação é em não deixar o estudante que tem dificuldade de acesso à internet e não estava, e não previa que o curso fosse EAD, né, muitas, sei lá, um estudante de zona rural, um estudante que tem internet com acesso via rádio, muitas vezes o tempo nublado já não permite o acesso e tudo mais. Então, muitos professores, e com certeza fizeram certo, né, acabaram abrindo sessões e ajudando, respondendo dúvidas, e mandando conteúdos, e discutindo áudios, enfim, via WhatsApp, Telegram, e, enfim, redes sociais. Entendo o seguinte, quando a gente tem que fazer o que for melhor para a educação, para a aprendizagem, numa situação de excepcionalidade mundial, tudo que a gente puder fazer, a gente tem que fazer. No lugar está o nosso objetivo, que é ensinar, do ponto de vista de professores e do ponto de vista de instituição, e o aluno de aprender. Mas, obviamente, a gente não pode deixar de comprovar e de cumprir aquilo que é lei. Então, o que eu pedi para os professores, e os que os professores fizeram, inclusive, printar as telas, né, de WhatsApp, porque muitas vezes a dúvida que é de um aluno pode ser a dúvida de outro aluno. Então, os professores fizeram isso. Printaram as telas com dúvidas que eles entenderam que não eram apenas confirmações ou pequenas, sei lá, pequenas dúvidas menores, e colocaram no WhatsApp aquelas questões que eles entenderam que eram, que poderiam ser de mais pessoas da sala, e disponibilizaram no AVA, né, no ambiente Conhecer, como nós chamamos o Moodle, dentro do Centro Universitário Unifil de Ourinhos. Então, foi assim que a gente, vamos dizer, fez de modo que todos pudessem acompanhar essas discussões. Nós estamos quase chegando ao final, temos mais 2 perguntas. Antes dessas perguntas, eu, mais uma vez, gostaria de agradecer aos participantes. Tivemos aí, em média, 70 pessoas presentes. Isso é muito gratificante para toda a nossa equipe, que se empenhou, né, de estar aqui com vocês nessa noite. Tem uma pergunta do Maurício, parabenizando, né? Grande abraço, professor Murilo, um prazer sempre ouvi-lo. E eles perguntam, né? Pergunta tanto para a professora Mara quanto para o professor Murilo: temos conduzido o enfrentamento da Covid na área do ensino superior adequadamente? Qual é o posicionamento dos professores?
que os professores aí podem dizer dessa questão do enfrentamento na área do ensino superior? A Mara, eu sempre deixo a Mara primeiro. A Mara, as primeiras Mas damas. pode começar, professor. Eu estou aqui pensando em como nós estamos enfrentando isso, né? Ok. Eu acho que, assim, já que a Mara concedeu esse direito a mim, eu começo, então. É o seguinte, eu acho que a gente tem que analisar uma resposta dessa de instituição para instituição, né? Cada região do país tem uma realidade muito diferente em relação à pandemia, né? Por exemplo, a região sul do país, agora é que está aumentando os casos de contaminação e de óbitos, né? São Paulo, a capital do estado, começou violentamente, agora já tem um declínio, né, de contaminações e de óbitos. Já o interior paulista começou agora, um aumento forte de óbitos. Rio de Janeiro começou muito forte, agora já está em declínio. Amazonas, o estado inteiro, Manaus, muito forte, depois já em declínio. Enfim, o Brasil é um país continental, cada região enfrentou a pandemia de uma forma muito diversa. O sistema nosso de educação superior também é muito diverso. Se a gente pensar em instituições públicas e privadas, pensarmos em instituições com expertise em educação à distância, sem expertise em educação à distância, enfim, cada instituição, cada região pôde enfrentar de uma maneira. O que eu posso dizer é que aquelas instituições que têm expertise em AD, certamente tiveram mais facilidade. Então, com a experiência nossa, né, em Ourinhos, no tempo que eu estive à frente, lá no Centro Universitário Unifil, eu tenho certeza que foi magnífico o trabalho. E das instituições que eu acompanhei, que têm expertise em AD, todas que eu acompanhei, sim, foi sofrido, não foi fácil, mas todas foram muito bem. Todas foram muito bem. Eu não conheço uma instituição com expertise em AD, e eu conheço muitas que não tenha ido bem no enfrentamento desse momento. Eu penso que a gente tem feito o possível aí, né? Eu pensando mais no que o presencial tem feito para atender. E concordo com o professor Murilo, é muito diferente de uma instituição para outra instituição, e esse momento nos traz reflexões importantes, o que é que nós entendemos mesmo por todo esse processo de ensino-aprendizagem, né? E o interessante é que trouxe o foco para o EAD, e talvez as pessoas entendendo um pouco mais como funciona, como a gente planeja, como é o ambiente de aprendizagem, como construir diversos formatos, atender diversos alunos, enfim. Então, eu penso que é um momento que todos nós estamos aprendendo muito. A gente tem uma cobrança muito forte de vários setores para a retomada, né, das aulas presenciais. Então, isso preocupa, tanto na educação básica como no ensino superior, mas nós estamos aqui em Maringá, por exemplo, né, no Paraná. Estamos todos trabalhando de forma remota, continuaremos e estamos acompanhando aí o desenrolar de todo o processo da pandemia. Nós vamos, então, para a pergunta da Vanderleia. Com relação ao uso de imagens, fotos em material que é apresentado na aula, adicionado em slides, por exemplo, imagens essas que foram obtidas pelo Google Imagens, sem o filtro de direitos de uso, por exemplo, gostaria de saber se a citação do link da página de onde foi obtida é a forma correta de uso, ou se precisamos obter alguma autorização do proprietário do site para usar tal figura no material disponibilizado em sala de aula. Acho que essa é para você, Murilo. A professora Mara, com certeza, também conhece bem isso, porque é o mundo da EAD, né? O mundo da EAD
depende disso, né? Enfim, bom, existem bancos de imagem que até as instituições e algumas empresas que trabalham com conteúdos EAD vendem, né, adquirem direitos dessas imagens e vendem para as instituições e repassam para quem quer fazer conteúdo e repassar. Mas, enfim, como regra, do ponto de vista jurídico, como regra geral, e sendo bastante simplista na resposta, o fato é que, ao usar uma imagem, essa imagem pertence a alguém, né? Essa imagem, essa fotografia pertence ao fotógrafo, né, que tirou. É um direito, ele é o autor dessa imagem, ele que tem direito sobre essa imagem. Então, se você não tem autorização desse fotógrafo, você não pode usá-la. Porém, para fins acadêmicos, né, para fins de ensino, você pode sim. Só que tem que lembrar o seguinte, quando a gente pensa em educação à distância, e quando a gente pensa em empresas que criam esse conteúdo para revendê-lo, estamos sim falando de ensino, mas nós estamos falando de ganhar dinheiro em cima do ensino. Então, não é um professor que está em sala de aula e que monta um slide para aquela aula específica dele para mostrar ao aluno, né? Aí na UFGD, que vocês pegam uma foto na internet e falam, olha aqui, gente, para que vocês tenham esse exemplo, né? Isso é uma coisa que pode, embora a foto não seja de vocês, vocês podem usar para fins acadêmicos com total segurança e liberdade, bastando citar onde vocês encontraram a foto, de preferência, o autor dessa foto. Está absolutamente tranquilo. Agora, quando você usa isso para fins financeiros, então, por exemplo, uma instituição cria um curso EAD, e aí, então, ela vende esse curso para diversos, centenas, milhares de alunos, então ela precisa já possuir direitos para a utilização dessa imagem, e ainda pior, se for uma empresa que revende para várias instituições, que, por sua vez, revenderá para vários alunos. Então, aí a situação piora. Então, é preciso respeitar, sim, os direitos autorais do dono da imagem. Isso. O que nos ajudou muito aqui na instituição é o setor de curadoria e também de verificação dos slides a serem utilizados. Nós começamos a passar por esse processo, justamente porque alguns professores acabaram utilizando em um momento ou outro uma charge que não podia ser utilizada, né, que foi por slide, o slide vai para o aluno e isso, enfim. Então, direito do autor, muitas vezes os sites trazem, né, quando está protegido, que você não pode usar aquela imagem. Então, hoje nós trabalhamos muito com os bancos de imagens, né, a instituição assina um banco de imagens e consegue retirar ali daquele banco para a produção de material e de slides também. E tem alguns bancos que são gratuitos, você tem algumas imagens, né? A gente tem vários bancos que os professores utilizam. E o repositório, novamente, Jane, é importante, por quê? Porque, às vezes, você já tem algumas imagens ali baixadas, que a instituição assinou, e todos os professores precisam saber disso, porque precisam utilizar, né, aquele banco, uma forma de buscar essas imagens também, para que todos possam utilizar. Em alguns materiais, nós preferimos realizar as imagens, fotografar e ter as imagens, pela dificuldade de conseguir aquela imagem específica para aquela disciplina que eu não acho naquele banco de imagens. Então, a contratação de um profissional, de um fotógrafo, para realizar as imagens e ter essas imagens é mais fácil, mais seguro do que ter que buscar e correr o risco sobre os direitos de imagem. Mais uma vez, muito obrigada, Murilo, muito obrigada, Mara. Pensamos em fazer um evento de 1h30, estamos seguindo aí o nosso cronograma, até para respeitar as pessoas que estão em sua casa, e sabendo que aqui são 20h30, mas aí onde vocês estão já são 21h30. Então, temos aí aprendido também nessa responsabilidade do tempo, né, da administração. Algumas pessoas estão tendo dificuldades em acessar o EVEN para garantir a sua certificação.
coloquei o meu WhatsApp aí, meu número do meu telefone, mande seu nome completo para mim, já me garante aí, a gente já passa para a organização do evento, a sua certificação, não se preocupe com isso, porque eu acho que o conhecimento que nós tivemos aqui foi, assim, de uma grandeza absoluta. Devolvo agora a palavra para a professora Tânia, para as considerações finais. O meu telefone está no chat, e se você teve problema em relação ao link para a certificação, é só colocar o seu nome completo e encaminhar para mim. É um prazer poder servi-los, tá? Tenho isso no meu coração. Mais uma vez, Mara, muito, muito obrigada. Murilo, muito obrigada mesmo pelo aceite, pela disponibilidade, e sabemos que outras perguntas podem surgir, e eu sei da disponibilidade do coração de vocês de encaminhar essas perguntas posterior e trazer essas respostas para as pessoas aí que têm alguma dúvida. Obrigado por todos que estão aqui de lugares mais longínquos. Eu acho que a pandemia trouxe muitos problemas, mas o que ela me trouxe de grandeza é numa quinta-feira à noite eu poder ver pessoas de tantos lugares diferentes juntas no mesmo objetivo de conhecimento. Brigitte, minha linda, um abraço e que possamos estar juntos aí no próximo episódio. Que negócio é esse, né? Obrigada, gente, boa noite, e devolvo a palavra aí para a professora Tânia. Muito obrigada. Foi uma noite muito proveitosa mesmo. Obrigada a todos, obrigada pela participação. A gente está construindo o projeto, tanto pelo Even, são os vários acadêmicos, vários professores envolvidos. É uma experiência. O Even, ele proporciona várias ferramentas e facilidades, né, para a gente encampar aí projetos acadêmicos ou não, ou outros eventos. Então, estamos todos aprendendo. Então, para quem teve dificuldade, pode fazer a inscrição aí pelo link que a equipe mandou, no formulários do Google, ou mandar um e-mail para a professora, um WhatsApp para a professora Jane, ou então devolver o nosso e-mail, que negócio é esse, facilfgd@gmail.com. Vocês devem ter recebido mensagem da gente hoje. E nós temos também o nosso Instagram, que a equipe dos discentes já começou a alimentar hoje, que é que negócio é esse, UFGD. No Instagram, a gente vai postar lá todas as próximas novidades. Muito obrigada. Obrigada, professora Mara. Obrigada, professor Murilo. Obrigada a todos. Então, quem ainda não conseguiu assinar, só retornar o e-mail do Gmail ou mandar um WhatsApp para a professora Jane, ou então responder aí no Google. A gente garante que a gente vai providenciar o certificado para todos os presentes. Obrigada. Meu WhatsApp aí, gente, é para marketing, porque aí eu depois posso divulgar para os próximos, entendeu? Vocês não estão entendendo. Já estou. A professora Jane é ótima. Gente, Mara, você está com a palavra, e depois professor Murilo, por favor. Bom, eu agradeço novamente aos professores todos, à organização, aos alunos, e quero dizer para vocês, alunos aí, que nesse processo todo de mudança nós precisamos de vocês, né, da compreensão, da paciência, e estamos aprendendo muito com vocês também, né, em todo esse período. Eu ficaria aqui falando disso mais um tempão, né, porque é muito bom falar daquilo que a gente trabalha, que a gente gosta, enfim, e o mais legal de tudo isso é saber que a gente está fazendo a nossa parte, a nossa contribuição nesse momento de pandemia. Então, eu penso que, enfim, é um momento especial, tá, também. Triste, mas ao mesmo tempo, né, que a gente precisa continuar a seguir aí e atender os alunos e continuar nosso trabalho. Então, obrigada, e um abraço especial à Ana Elisa, que diz que é aluna da Unicesumar, está aqui, uma surpresa, que bom. Obrigada pelos elogios aí também. E, professor Murilo, muito obrigada espero encontrá-lo aí novamente, uma avaliação, a Jane, enfim, né? Em breve. Murilo, com a palavra. Eu só tenho a agradecer, parabenizar vocês, agradecer a professora Jane, a professora Tânia, o professor Narciso pelo convite. Dizer que para mim foi um grande prazer estar com vocês, mais de 70 pessoas, tivemos picos aí enormes.
Para mim é um prazer estar com vocês, foi uma conversa deliciosa, e ainda no final tivemos um presente, aí não sei se todos conseguiram ver, mas tivemos um visitante ilustre com a professora Tânia, então foi maravilhoso. A filha, professora. Ela faz participações especiais. Não, eu já até tranquei para não ter visitantes ilustres aqui também, porque senão eu também teria. Muito obrigado, viu, gente? Parabéns, e eu estou à disposição de vocês, inclusive para as perguntas. Caso vocês tenham alguma pergunta, eu vou deixar também o meu contato. Eu não sei o que é melhor hoje em dia, se é e-mail, se é Instagram, se é o WhatsApp, mas enfim, o mais fácil, o simples é o seguinte, é Murilo Santos ADV, tá certo? Então, se for Instagram, é Murilo Santos ADV, você me acha no Instagram. Se for e-mail, é @gmail.com, tá certo? Murilo Santos ADV. Então, caso tenha alguma pergunta, alguma dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato, eu tenho o maior prazer de falar sobre esses assuntos. Obrigado, gente, mais uma vez, um abraço para todos e até a próxima. Obrigada aos professores presentes, obrigada aos convidados, muito obrigada mesmo, tá? Boa noite. Ô, Jane, professor Murilo e professora Mara, espero um dia também encontrá-los em avaliações, né? Eu e a Jane, nós não encontramos ainda numa avaliação, né, Jane? Mas, quem sabe um dia aí nossos caminhos se encontram, ou no Projeto Rondon, né, Jane? Que nós já estamos aí marcando. Professor, obrigado. Quando o palestrante está presencialmente, nós perguntamos se ele gostou de Dourados, né? Mas, virtualmente, né? O senhor gostou dos douradenses aqui? A senhora gostou, professora Mara? Nossa, a Jane já deixa uma impressão, assim, excelente. Então, e vocês confirmam isso, né? Espero um dia estar aí, com certeza. Já tem umas dicas da Jane, né, sobre isso, mas é um desejo. Para visita, quando vocês vierem nos prestigiar para algum evento presencial, a gente promete uma cerâmica indígena. Que legal. Eu conheço já Dourados, não conheço a instituição, que eu gostaria de conhecer, mas eu já conheço Dourados, eu conheço Mato Grosso, eu só não conheço, quer dizer, eu não conheço várias cidades, mas eu não conheço a capital, Campo Grande, mas no Mato Grosso do Sul conheço Dourados, conheço Três Lagoas, conheço Selvíria, conheço algumas cidades aí do Mato Grosso do Sul, tenho até família em Três Lagoas, na divisa, então é um estado que eu gosto muito. Mas preciso conhecer Campo Grande, ainda não conheço, e a instituição, gostaria muito de conhecer. Qual foi a última vez que o professor esteve em Dourados, professor? Foi 2003. Um amigo, a gente foi conhecer uma prima dele que tem uma chácara, um rancho aí próximo de Dourados, e a gente ficou 1 ou 2 dias aí em Dourados, uma cidade que, para mim, me surpreendeu lá atrás, porque eu não esperava que fosse tão grande. E é uma das maiores cidades do estado, acho que é a maior do estado depois de Campo Grande, não é isso? Na verdade, agora o senhor vai se perder, porque ela está bem maior. O Mato Grosso do Sul inteiro, né? O Mato Grosso do Sul inteiro tem crescido muito. Três Lagoas, que eu tenho família, eu não vou sempre, mas Três Lagoas me surpreendeu também. Eu deixei de ir por um lapso de 10 anos, a cidade ficou 5 vezes maior. É impressionante. O Mato Grosso do Sul cresce demais. Mas vem que será bem recebido, professor. Boa noite, muito obrigado. Irei. Obrigada. Pelos ensinamentos. Muito obrigada, gente. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau.